boa tarde a todos, a todas. Tudo bem com vocês? Pessoal, eu sou Vinícius Ladeira, né? Atualmente sou coordenador de experiência do cliente na Pris. E para a nossa última mesa do Pris Day 2025, decidimos discutir um tema cada vez mais impactante, né, na sociedade, na economia e, claro, nas questões de remuneração. Portanto, eu dou início à mesa com o tema de inteligência artificial, ILP e Total Compensation. Gostaria de lembrar vocês, né, para não deixarem de postar a respeito do Pris Day nas suas redes sociais, sempre marcando a Pris e com a hashtag Pris Day. Esse ano o Pris Day ele vai oferecer um certificado para todos, tanto online quanto quem está aqui no presencial. Para quem está online, basta só preencher a pesquisa de satisfação, que o link será enviado no chat. E para quem está aqui no presencial, tem um QR Code na tag aqui da sacola de vocês, que vocês receberam. Vamos lá, então. Gostaria de convidar para compor a mesa o Felipe Cruz, gerente de remuneração na Carreira Miller. E também Danilo Ferraz, diretor de operações na Pris. Bom, para abrir as falas, eu passo a palavra para o Felipe. Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, agradeço o convite do Danilo e da Pris. Muito legal estar aqui com vocês novamente esse ano. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito em alta, mas ainda é cercado de muito barulho. Dificilmente a gente não está vendo alguma solução, algum serviço sendo lançado e oferecido no mercado que não fale e que não tenha a presença de IA. Então, o que a gente vai procurar falar aqui para vocês é sair um pouco do hype. Tá? Então, desmistificar alguns pontos. Trazer dados estatísticos mostrando como que a IA está atuando no mundo como um todo, com estudos globais. Trazer cases de aplicação de IA em empresas gerais, mas principalmente trazendo cases que tanto a Carreira Miller como a Pris está utilizando IA no seu dia a dia. Então, o nosso objetivo hoje é que vocês saiam com o entendimento que IA já é o presente, não é mais o futuro, e que deve ser um parceiro estratégico de remuneração. Nós começamos trazendo e conceituando alguns tipos de IA. Tá? Então, primeiro, desmistificar o conceito errôneo que IA é somente ChatGPT ou algo do tipo. Existem tipos de IA que podem ser aplicados para qualquer um dos processos da organização, dependendo da complexidade e do tamanho do problema que a empresa enfrenta. E a gente começa trazendo a IA baseada em regras, que também é conhecida como Rule-Based AI, que é basicamente uma automação simples. Então, eu tenho um objetivo específico, se atingido, acontece tal resultado. E isso vem sendo muito aplicado em apurações de programa de variável e simples automações que a empresa necessita e que pode ser aplicado com uma complexidade muito menor que uma IA generativa. Um outro tipo de IA que nós trazemos é a IA preditiva. Essa é uma IA que também vem sendo muito utilizada pela área, no sentido de procurar prever eventos futuros de acordo com dados passados. Então, tendo uma base sólida e histórica, eu consigo prever comportamentos e identificar possíveis problemas que a empresa possa enfrentar. Como, por exemplo, eu entender qual que é o risco de turnover de algum colaborador, calcular a chance de eu perder esse colaborador para o mercado e também avaliar questões de pay equity, que vai ser um case que a gente vai trazer posteriormente. Um outro tipo é a IA generativa, que aqui é muito conhecida como ChatGPT. E a IA generativa traz talvez dos cases mais comuns de aplicação de remuneração com IA, que é a Job Description, que vem sendo utilizado por boa parte das empresas. E que tem um case também que nós vamos trazer especificamente sobre como a Carreira Miller está trabalhando com IA generativa. E os agentes. Com relação aos agentes, é onde nós entendemos que IA mais pode agregar valor para a remuneração. No evento Total Rewards esse ano,
as empresas que se mostraram mais maduras com relação à utilização de IA enxergaram muitos ganhos na utilização de agentes. E os agentes podem ser interpretados como profissionais digitais. Tem empresas que estão enxergando tanto valor no agente no dia a dia que está até colocando no organograma da organização um agente ali, de tão útil que ele está sendo. E Machine Learning basicamente é um ponto, um método de aprendizado de máquina que pode ser utilizado tanto em IA preditiva, como generativa e como agentes de IA, de uma forma geral. Nós começamos trazendo um dado que é uma das preocupações que aparecem quando nós falamos de IA, que é o primeiro ponto, como um estudo da PayScale questionou as empresas de se a utilização de IA ou automação está prevendo a substituição de mão de obra humana. E a gente vê que, por enquanto, o nosso emprego está seguro, né? Boa parte das empresas não pretende substituir algum humano por IA. E isso vai muito na linha do que nós temos lido e visto no mercado, que a tendência é que o humano caminhe junto com o IA. E as empresas vêm mostrando a utilização de IA ainda tendo o humano como centro da utilização. Desde um auditor da ferramenta, através de governança, como na utilização de prompts cada vez melhores para a geração de conteúdo. Embora boa parte das empresas ainda veja a IA como um complemento na utilização de remuneração, a gente pode notar que posições muito operacionais, muito repetitivas, já estão sendo substituídas. Por exemplo, agora há pouco a gente saiu de um almoço e a gente foi almoçar, pesamos o prato na balança e ao invés de ter alguém anotando o peso do prato e dando para a gente, a própria balança já gerou uma notinha e o cliente já saía com ela. Então, atividades muito repetitivas tendem a ser substituídas. A gente vê que boa parte do mercado, 18% já estão fazendo, 20% está planejando. E a gente vê que o que não vai perder valor são atividades mais estratégicas. Um estudo da McKinsey mostra que, em 2060, 50% das posições das atividades hoje tendem a ser atuadas e tendem a ter representatividade de IA, podem ser feitas por IA. Então, a gente vê que atividades mais estratégicas tendem a não perder valor, mas atividades muito repetitivas e operacionais tendem a ser substituídas também. Esse estudo mostra o nível de maturidade das empresas com relação à utilização de IA. E a gente vê que, mesmo sendo um estudo global, o mercado, em geral, ele ainda caminha de uma forma muito, não lenta, mas muito cautelosa com relação a essa utilização. A gente pode ver que 74% das empresas ainda estão com uma utilização ou estagnada, que é um uso muito básico, ou nenhum uso de utilização de IA, ou com um uso ainda emergente em processos muito operacionais. Esse número também é justificado por alguma resistência que a gente vê em algumas empresas que, na utilização de IA, principalmente para atividades muito importantes ou para a utilização onde iria gerar, de fato, um valor para o negócio. E como uma corrida de IA, a gente vê que as empresas ainda estão muito cautelosas na utilização. Pouquíssimas empresas hoje já entendem a IA como um ponto central do negócio, já veem essa solução como um diferencial. Então, aqui já traz um bom ponto competitivo que as empresas que conseguirem assumir e centralizar a IA como parte da sua estratégia vão definitivamente sair na frente. Nesse outro estudo, líderes de RH foram questionados sobre quais foram as principais utilizações de IA ou aonde eles enxergam mais ganhos na utilização de IA em remuneração. E aqui eu acho que ficou um pouco pequeno para vocês os principais resultados, mas, em geral, a principal resposta foi que os líderes enxergam IA como um ótimo fator de centralização de dados que, com essa utilização de diferentes fontes, pode gerar uma remuneração mais competitiva aos colaboradores. O segundo uso é o de automação de processos simples e operacionais, que hoje são feitos manualmente. Também tem estudos com relação à análise de equidade salarial, então como que as empresas podem utilizar a IA para essa avaliação, e na tomada de decisão de gerentes. Então, a ideia aqui é que a IA não tome decisão pelas pessoas, mas que ela gere algumas possibilidades de decisão, algum rol de possibilidades, onde o gerente pode optar por um caminho ou outro.
E um dado que eu trago que é um pouco preocupante é que 27% não sabe como utilizar IA ainda, né, em remuneração e no seu dia a dia. Isso traz um pouco também de desconhecimento do mercado com relação a essa utilização, mas também traz uma questão de cautela das empresas nessa aplicação também no dia a dia. E, por último, um dado estatístico que nós mostramos é a questão que profissionais de remuneração foram abordados sobre a utilização de IA. E um número que chama bastante atenção é que somente 20% desses profissionais estão totalmente a favor da utilização de IA no dia a dia. Existem algumas questões que geram também um certo receio na plena utilização de IA, então estar totalmente a bordo na utilização da ferramenta, como alucinações, possíveis vieses, proteção de dados. Porém, é um número baixo ainda com o barulho que isso vem gerando, com o hype que isso está no dia a dia. Mas 51% ainda estão cautelosamente otimistas. Esse resultado eu vejo não só como um reflexo da área de remuneração de profissionais de IA, mas do mundo como um todo. Em geral, as empresas assimilam, entendem a importância da utilização, estão utilizando ainda como um assistente pessoal, seja para o dia a dia ou para atividades rotineiras na organização, mas ainda não decidiram dar o próximo passo e agregar real valor ao negócio com a utilização de IA. Isso também aponta que 8% são contrários à utilização, então ainda existe também uma certa resistência, principalmente em negócios mais tradicionais sobre essa utilização. Bom, tendo isso, os dados estatísticos mostram como que as empresas estão atualmente na utilização de IA. Nós trazemos aqui algumas aplicações de IA que nós então estamos enxergando no mercado. E eu quebro aqui em 4 grandes grupos, porque usualmente as empresas, nos grandes cases que estão sendo apresentados, estão trabalhando IA no grupo de automação e eficiência. Ou seja, o primeiro passo de aplicação de IA vem sendo automatizar processos manuais e procurar diminuir o trabalho operacional das equipes. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente traz aqui como utilização de automação e eficiência é a criação automática de job descriptions, que quando saiu a AI generativa, o primeiro ponto que surgiu foi, vou poder fazer descrições de cargo com ela? Sim, você pode, mas tudo depende do prompt que você utiliza também. Então, é o primeiro ganho. Um estudo da PayScale mostra que hoje 47% das empresas utilizam AI na geração de descrições de cargo. Então, esse foi um ganho que o mercado já reconheceu como um ponto que a IA pode avançar. Outros pontos que a IA vem avançando é com relação à classificação e categorização inteligente de cargos, ou seja, aquele trabalho que era feito anteriormente de pontuação, de market pricing, de avaliar posição por posição, hoje vem sendo muito bem feito por IA, já linkada também com as descrições, então projetos completos vêm sendo feitos com essa utilização. E um outro ganho que são os cases mais interessantes do mercado, boa parte das empresas que têm mais maturidade, como eu disse, com relação a agentes de IA, estão transformando esses agentes em assistentes virtuais. E, por incrível que pareça, a primeira percepção que pode gerar que o colaborador vai se sentir com um tratamento menos humanizado se suas dúvidas forem respondidas por IA, e o resultado está sendo o contrário. Eles estão se sentindo mais acolhidos, porque a IA está conseguindo conhecer mais o colaborador e recomendar soluções que tenham mais a ver com o seu estilo de vida, com a sua individualidade. E esse é um ganho bem interessante, porque nós enxergamos, principalmente a gente de IA, como onde a remuneração pode agregar real valor ao negócio com esses agentes. Claro que é o mais complexo, mas as que estão conseguindo seguir por esse caminho estão conseguindo um ganho significativo de produtividade e também engajamento dos colaboradores. Outras utilizações de IA vêm com relação à conformidade e transparência. Está sendo muito utilizado na questão de pay equity, de auditorias assalariais, de avaliação dos dados, de como que as empresas estão com relação a essas informações e tentar sanar esses problemas antes que eles se tornem um problema real. Análise e previsão de dados já é um uso um pouco mais avançado, com empresas procurando prever comportamentos de IA utilizando dados históricos. Então, procurando, como eu mencionei, prever turnover, prever
questões de pay equity e prever comportamentos futuros com base em dados históricos. E aonde o bloco que nós enxergamos que mais pode gerar valor é na otimização estratégica. Um ponto que vem sendo bastante discutido nos últimos anos em remuneração é a flexibilização da remuneração, eu poder personalizar a remuneração para cada indivíduo. E um dos argumentos que iam muito contra essa personalização era o trabalho que isso gerava. Então, eu ter que flexionar, eu ter que customizar benefícios, remuneração variável para cada um dos colaboradores, hoje pode ser feito por IA. Tá? Então, esse é um ganho real de negócio que a área de remuneração pode ter com essa aplicação. E um outro ganho que eu trago é a questão do Workforce Planning. Então, conseguir prever headcount esperado de acordo com o objetivo do negócio, de acordo com o objetivo da organização, pode trazer um ganho real para a empresa. Mas o ponto que eu trago aqui é os principais cases de mercado conseguiram ir além da utilização plenamente operacional, da utilização de job description, da utilização de processos que basicamente eram manuais e agora estão sendo feitos por IA. O grande valor que vem gerado IA em remuneração são com agentes, são com aplicações que também impactem no negócio e não somente ajudem a equipe de RH a ter um ganho de produtividade. Bom, mas vamos lá. Agora a gente já começa a trazer alguns cases reais que a Carreira Miller vem utilizando IA no seu dia a dia. E o primeiro case que eu trago é do Chat AI. E aqui qualquer semelhança com o Chat GPT é mera coincidência, tá? Mas primeiro eu dou as boas-vindas para o Chat ao evento e eu trago ele para a conversa. Eu pergunto para ele, por exemplo, quais são as aplicações que ele está vendo de IA em remuneração hoje em dia. Então vamos ver qual que vai ser a resposta. Espero que não demore muito. Vamos lá. E aqui ele já traz que os principais pontos são muitos dos que eu mencionei. A questão de automação dos processos, a questão de pay equity, a questão de workforce planning, como isso pode prever situações onde a empresa hoje está se comportando. Um outro questionamento que eu faço ao chat é com relação a quais profissionais estão surgindo por conta dessas demandas. Então, entendendo que o headcount atual não necessariamente estaria pronto a lidar de uma melhor maneira com o IA. E aqui a gente tem algumas posições que surgem e apontam como posições futuras que vão surgir para a utilização de IA, como cientistas de dados, como profissionais específicos de machine learning, especialistas que são responsáveis pela governança de IA. E são posições que tendem a surgir e tendem a ganhar cada vez mais força conforme a IA vai tendo um impacto maior no negócio. E, por fim, eu questiono no chat sobre remuneração. Então, com relação ao cientista de dados em RH, por exemplo, que o chat sugeriu, qual seria a remuneração dele se ele atuasse na Grande São Paulo, por exemplo? Bom uso do algoritmo também, né? E aqui ele traz a remuneração média, ou a mediana de mercado, para um cientista pleno. Em geral, o que nós procuramos responder e trazer com esse Chat AI é disponibilizar aos nossos clientes um consultor de remuneração que atuasse 24 horas por dia à disposição da empresa. Nós alimentamos esse Chat AI com mais de 3 milhões de dados, que é basicamente hoje o que a gente tem de volume de dados salariais, foram alimentados para essa IA generativa, e também foram alimentados mais de 100 horas de conteúdo, de quinto dia útil, consulta aqui, gravações que nós temos e artigos, que traz como um grande diferencial com relação ao ChatGPT a menor possibilidade de alucinação. Como ele se baseia numa base de dados conhecida e validada por nós, ele costuma trazer respostas mais consistentes e reduz o risco de alienação. Bom, passando para o próximo case, nós também desenvolvemos uma solução junto com o nosso parceiro, a Miner, e essa solução é específica de Pay Equity. Nós lançamos essa solução no ano passado, assim quando a lei da igualdade salarial ganhou bastante força,
E aqui nós procuramos trazer para as empresas um olhar para frente. As empresas, na época, estavam olhando muito para trás, olhando na validação do formulário, do relatório que era divulgado, e nós lançamos uma solução onde as empresas pudessem olhar para frente de acordo com os seus objetivos. Por exemplo, essa empresa em específico tinha como meta atingir 50% do seu quadro de mulheres na liderança. E, atualmente, ela tem somente 22% de mulheres nas posições de liderança, embora contrate 59% do quadro sendo mulheres. E aqui nós apontamos e fizemos algumas simulações, de acordo com quais mudanças a empresa precisaria ter nas suas ações reais, anualmente, para conseguir atingir o seu objetivo em 5 anos e também num período de 10 anos. O que nós propusemos aqui é, basicamente, a redução do turnover das mulheres, que atualmente estava em 12,5%, cair para 10%, e a promoção de mulheres. Primeiro, nós fizemos uma simulação, aumentando essa promoção para 44%, ou seja, a cada líder promovido, 44% seriam mulheres, que hoje está em 22%, e a gente percebeu que a empresa não conseguiria atingir o seu objetivo. Nós aumentamos essa projeção para 57%, ou seja, para cada líder promovido, 57% precisariam ser mulheres. De acordo com esse levantamento, em 5 anos, a empresa ainda assim não conseguiria atingir seu objetivo, porém, em um horizonte de 10 anos, eles conseguiriam atingir esse target e conseguir que 50% das posições de liderança fosse composta por mulheres. Tá? Isso é um exemplo de IA preditiva que nós utilizamos e que também poderia ser utilizado para previsão orçamentária, para previsão de headcount. É um exemplo de como que, olhando para a base histórica, olhando para dados históricos, eu posso projetar ações futuras e comportamentos futuros. E, por fim, como um último case da carreira Miller, nós utilizamos também Machine Learning para realizar Job Matching das posições. Job Matching, para quem não sabe, é basicamente a comparação do rol de cargos da empresa com o rol de cargos da pesquisa. E traz diversos desafios, porque cada empresa tem as suas nomenclaturas, tem as suas posições específicas, e nós aqui conseguimos desenvolver uma ferramenta que trouxesse essa equiparação. Essa ferramenta foi lançada em 2022. Na época, o GPT utilizado era o GPT-2. Então, nós tínhamos muitas dificuldades com o LLM, nós não tínhamos as ferramentas que nós temos hoje. E, como boa parte das aplicações de tecnologia, no primeiro momento que a gente aplica a solução, nós não temos um ganho imediato. E, muitas vezes, acaba até deixando um processo um pouco mais lento, um pouco mais moroso, até nós conseguirmos ver o ganho real. E assim como alguns remédios, primeiro a gente piora para depois melhorar, algumas vezes acontece também com o uso de IA. Nesse caso também aconteceu. Nós fazíamos, na época, em 2022, 4.000 job matchings de empresas da nossa base de dados. E, na época, quando nós implementamos a solução, a assertividade das sugestões que o Machine Learning realizava era de 50%. Ou seja, a cada 10 sugestões, 5% alucinavam, traziam comparações que não faziam sentido com o enquadramento que deveria ser o ideal. E também o tempo de processamento era cerca de 1 hora, 1h30 para uma empresa de 5.000 a 10.000 colaboradores. Ou seja, a gente não tinha ganhos reais na época e demorou, porque demorou um certo aprendizado, maturidade, para a gente conseguir identificar ganhos reais. Hoje, em 2025, nós processamos o dobro de empresas anualmente. Nós processamos hoje 8.000 job matches com essa solução e nós temos uma assertividade de 90%. Ou seja, a cada 10 recomendações que o Machine Learning traz para a equipe, 9 são assertivas, 9 fazem sentido. Então, nós temos hoje uma dor que nós tínhamos na área de pesquisa, que era realização de job matchings que eram feitos manualmente. Tivemos uma perda no primeiro momento, mas depois temos um ganho significativo. Hoje, praticamente 90% desse job matching é feito pelo Machine Learning. Bom, para finalizar, eu apresento aqui algumas questões que como gerar valor real para o negócio com o IA. Então, o grande ponto é não se acomodar com atividades operacionais que hoje são automatizadas. Existe muito potencial, existe uma grande possibilidade de gerar real valor para o negócio com a utilização de IA e não somente se acomodar com atividades manuais que hoje são feitas automaticamente.
Então, aqui a gente traz algum passo a passo de como que as empresas podem procurar quebrar essas barreiras de negócio que ainda existem na grande direção, que ainda existem com alguns executivos e até por pessoas no operacional mesmo, com algum risco de perder a posição. Mas o principal ponto é, escolha um problema de negócio, por mais simples ou mais complexo que seja, mas escolha um problema, ataque esse problema com essa solução, organize e qualifique seus dados. Não há IA que seja boa o suficiente, que consiga funcionar sem uma base de dados consistente. Então, não é possível fazer isso sem um bom trabalho com as suas informações, com os seus dados. Teste uma solução simples e mensurável. O primeiro tipo de IA, uma IA com automação simples, já traria um valor para o negócio, já traria um ganho e já quebraria uma barreira inicial que pode existir. Comunique o impacto com clareza. Então, por exemplo, sempre mensure como era e traga agora como está. Apresente sempre o ROI que isso gerou para o negócio, mensure sempre os ganhos reais que a aplicação trouxe e conecte a IA com a estratégia da empresa. Então, o grande ponto é, hoje nós utilizamos a IA muito como assistente virtual, muito como nosso parceiro do dia a dia, mas, em muitos casos, nós não conectamos com a real dor do negócio, nós procuramos resolver as nossas dores internas. Então, o ponto é procurar conectar com as principais dores que o negócio possui hoje e aí entender qual IA faz mais sentido para a aplicação no seu negócio. Bom, obrigado. Muito obrigado, Felipe. Antes de darmos sequência, queria reforçar para o pessoal do online para poder continuar mandando as suas perguntas, que a gente vai ter um momento para respondê-las. Agora sim, passo a palavra para o Danilo. Boa tarde. Desafio, né? Fechar o Pris Day depois de um dia tão bacana, tanta coisa legal. Obrigado, Felipe, por ter aceitado o desafio de vir falar de um tema que está super no hype, mas ao mesmo tempo é difícil tangibilizar. Então a ideia aqui também é a gente falar um pouco menos e mostrar um pouco mais, né? E também contar um pouco da jornada da Pris, né? Como que a gente vem lidando com o IA, como esse tema impacta a gente. Acho que o primeiro ponto, né, assim, se o Felipe trouxe que as empresas não olham, né, ainda tem um espaço para IA, quando a gente pensa em consultoria, né, e basicamente quando a gente fala na Pris, a gente tem um núcleo duro aqui de consultoria com o Daniel, Pedro, Vivi e eu, né, então são basicamente 4 pessoas que são o front da consultoria. A gente vê que a IA veio, né, e trouxe um tsunami. Então a gente já vê Accenture e McKinsey, né, discutindo a sua estrutura, até discutindo o seu negócio frente à IA. Então, se a Accenture e a McKinsey estão discutindo, imagina a gente da Pris. Ontem, por coincidência, o Daniel recebeu um telefonema falando que o currículo dele foi aceito. Então, Daniel, espero que até o final da apresentação você ainda veja espaço para a gente fazer consultoria e seguir com o IA. Mas vamos lá, né? Então, como que IA entrou, né, e entra na pauta da Pris? Então, né, durante o nosso planejamento anual de consultoria, já vendo, né, todo esse tema de IA, né, o avanço do ChatGPT, né, principalmente depois do ChatGPT 3, que a gente viu que um conhecimento antes que era muito inacessível começou a ficar acessível, a gente olha para a consultoria e fala, bom, né, o que a gente entrega de valor e a IA vai ser um concorrente ou vai ser um cooperador nosso? E aí a gente dividiu em 3 grandes blocos de entrega de valor da Pris hoje para a gente fazer essa análise se a IA seria um concorrente ou seria um competidor. Primeiro é contabilização, né? A Pris surgiu muito dessa vertente, né, de ser uma especialista no tema de contabilização. Então, a primeira pergunta é como que a IA lida com o tema de contabilização? Um segundo que foi falado aqui, né, um outro serviço que a gente presta é o preenchimento de formulário de referência. Então, como que a IA lida com esse tema? Como que a IA vai concorrer ou vai cooperar com a gente? E o último, né, que a gente pensou que talvez seja um pouco mais distante, e desenhos e benchmarks de LP. O que a IA tem para falar sobre isso? A gente fez a nossa, né, reunião estratégica de início de ano, definimos esses 3 pontos, e aí, de forma muito democrática, o Daniel falou, bom, Danilo, você é o estudante de ciência da computação, parabéns, você é o embaixador do tema, te dou aqui um Access Corporate, um IA, e é isso. Você tem esse ano para desenvolver o tema dentro da Pris e o seu orçamento essa conta corporativa para ter acesso a IA, né, LGPD, não vazar dado, e desenvolva isso. Bom, já que a gente tinha feito, né, os 3 pontos que a gente queria atacar, então a gente, né, peguei e comecei a delimitar o problema. Então, olhando principalmente para a contabilização e formulário de referência, acho que o primeiro grande desafio, já foi falado muito hoje,
é que a gente tem atualizações constantes, né? Seja no formulário de referência, todo ano tem uma instrução, seja a IFS ou a CPC 10, elas também sofrem atualização, né? Então, como que a gente se mantém atualizado e consegue lidar com esse tema? Além disso, né, por mais que existem normas e instrução, nem sempre eles capturam toda a complexidade da criatividade dos desenhos de LP que a gente encontra pelas empresas, né? Então, a gente, via de regra, encontra situações que são limítrofes, e aí você precisa tomar alguma decisão que não está exatamente escrita na regra, e você tem que explorar um pouco mais para tomar. E, por fim, essa também surgiu durante esses estudos, é o risco da gente se manter de inconsistência, né? A Pris já tem 15 anos aí de estrada, e aí, como que eu garanto que um parecer que eu dei no passado, se surge uma mesma situação, né, dependendo se é o mesmo consultor ou se é um outro consultor, será que a gente está sendo consistente naquilo que aquilo recomenda? Ou a situação mudou, ou o contexto é outro? Então, como que a IA pode ajudar a gente a ser um validador se a gente não está praticando nenhum viés, ou a depender do consultor que vai responder o cliente, está tendo alguma divergência? E aí, pensando em desenhos e benchmark, também falado um pouco hoje, a gente sabe que tem mais de 600 planos de LP publicados por empresas de capital aberto, né? Se a gente pega o horizonte aí de 10 anos. Desses 600 planos, a gente consegue fechar que tem mais ou menos 263 empresas, então mais ou menos 2 planos aí publicados por empresa. Além disso, anualmente, são publicados aí, em média, 300 formulários de referência. E a grande pergunta é, a gente tem esse caminhão de dado aí, né, que está rondando na internet, mas ou é muito inacessível, né, para quem pega o formulário de referência, achar lá o item 8, o item 10, você tem que caminhar, né, tem que navegar para um formulário super gigante, e mesmo os planos, eles estão lá e estão perdidos, você teria que pegar um PDF de cada empresa e analisar. Então, tanto fazer uma pesquisa, a gente sabe a dor que é responder uma pesquisa, nem sempre quem está respondendo é alguém que tem todo o histórico, ou consultar todos esses PDFs é um trabalho assim, que humanamente impossível. Bom, delimitado esse problema, a gente foi estudar, né, o que o Felipe trouxe aqui, todas as possibilidades que a gente tinha, né, de como atacar esse problema. Então, hoje, basicamente, né, a maioria das pessoas, a maioria das empresas está aqui no estágio 1, né, que é simplesmente por perguntar para um IA o que fazer, essa IA consulta a base treinada dela e te responde, né? É o que a gente faz hoje todo dia quando usa um ChatGPT, um Gemini da vida. E o que, né, a gente viu de possibilidade aqui é justamente caminhar para um RAG, né, que nada mais é do que uma resposta aumentada por geração. Então, antes da IA te responder, ela receber um contexto e, a partir desse contexto, a IA te dá uma resposta. E, né, o estágio mais avançado seria o que o Felipe trouxe, passar a usar agentes, né? Qual que é a diferença aqui da RAG para a gente? É que a gente consegue acessar outras ferramentas. Basicamente, uma IA ela é feita para fazer uma linguagem natural, né? Então ela não é um mecanismo mais específico para executar cálculos ou fazer outras coisas. Então, além de você usar a IA, você chama outras ferramentas que vão executar a um custo menor ou de forma muito mais eficiente coisas que a IA não conseguiria fazer. E aí, só para, né, assim, prometo que é o último slide técnico aqui, mas é importante entender, porque senão o IA vira uma caixa preta, né? E aí o Felipe trouxe muito bem, né, da questão da alucinação, mas só para lembrar, né, o que acontece. Hoje, basicamente, você já pode subir documentos dentro de um ChatGPT ou de um Gemini. Ele tem lá a opção de você subir. O problema é o seguinte, né, se você tem milhares de documentos, se vocês experimentarem subir mais de 10 documentos, vocês vão ver que vão bater num limite, né? Ele não permite que você suba mais documentos, justamente porque é custoso para a IA, né, ficar lidando com novas entradas, é o que eles chamam de janela de operação. Então, existe um limite para qualquer IA de quanto de contexto que ela pode receber. Então, essa é a primeira barreira. A segunda barreira é que se você joga muita coisa para dentro de uma IA, e aí é o problema de ruído, por uma questão de como a IA funciona, que é basicamente transformar tudo aquilo que a gente coloca em linguagem de máquina, muito provavelmente, se você joga muito contexto que é pouco relevante, por exemplo, colocar todo o formulário de referência e pedir para ele só olhar o item 8 de uma empresa, né, no meio de 100 páginas ele olhar 2, 3, a chance dele te trazer falsos positivos, ou seja, falar que aquela informação é relevante quando não é, aumenta, assim como falsos negativos, ou seja, ela descartar aquela informação porque ela não é relevante, quando ela é relevante de fato. E aí o processo de construir uma RAG, né, e isso me ajudou muito, porque eu tive que estudar isso, é justamente você pegar o documento, antes de jogar para a IA,
transformar em linguagem de máquina, né? Então aí você vai usar uma vetorização, vai quebrar esse documento em partes relevantes, vai ter que ter alguma estatística lá que diz o que é relevante de fato, para você mandar essa informação muito mais mastigada e muito mais assertiva para a IA. E aí, com isso, você diminui o risco de alucinação. Uma vez que a IA já está recebendo uma informação que já foi tratada, não teria motivos para ela alucinar, ainda, mas ela continua alucinando, mas em menor medida. Você consegue, você tem uma capacidade de controlar qual que é a informação relevante, né, que está lá dentro. E quando eu falo relevante, hoje, quando você acessa o ChatGPT, por mais que a resposta esteja correta, você não sabe qual foi a base de dados. Por exemplo, ele está me respondendo isso com a última versão da IFS, ele está me respondendo isso com a última normativa do formulário de referência, isso o ChatGPT não te fala. Então, quando você começa a usar uma metodologia de RAG, você consegue controlar, né, o versionamento daquele dado que está entrando e saber, bom, eu garanto que ele está trabalhando com uma informação mais recente possível. Permite-se dar fontes. E mais importante, né, acho que essa é a grande vantagem que vocês já estão fazendo na carreira Miller, permite usar a sua base de dados. Né? Você consegue colocar a sua base de dados para dentro da IA. Né? Você não precisa fazer um treinamento, né? Não necessariamente pode fazer, mas você não precisa fazer, porque também você já coloca contexto relevante dentro da IA. Bom, feito isso, né, começamos essa jornada. E aí, a nossa primeira tentativa com a RAG foi justamente tentar responder duas perguntas. Né? Como que, para entender se a IA seria uma concorrente ou uma cooperação para a PRIS, como que ele lida com perguntas complexas, né, principalmente ligadas aos temas de contabilização, e como que ele lida com instruções para responder o formulário de referência. Aqui também a gente já sabe de largada que perguntas muito básicas sobre a CPC 10 ou sobre a IFS, como a IFRS é uma norma internacional, muito provavelmente, né, nos treinamentos que já foram feitos nas grandes linguagens de AI, Gemini, ChatGPT ou qualquer outra, ela já foi treinada em algum nível. Então, hoje a gente já sabe que para dúvidas muito básicas, a IA é uma concorrente. Então, a gente já está um passo à frente. Então, vamos para as complexas. E esse é o nosso primeiro teste. Né? Então, aqui vocês já estão vendo, de um lado, o nosso agente aqui. Assim, a gente foi um marketing, porque, na verdade, esse seria um RAG bem básico, ainda não seria um nível de agente, onde a gente pergunta sobre um programa de substituição de stock options para um programa de ações restritas, com TIASAR e como tratar o aspecto remuneratório. Então, do lado esquerdo é a nossa IA trabalhando, e vocês vão ver, né, já o primeiro ponto é que ela consegue referenciar da onde que ela está trazendo a informação. Então, ela já começou referenciando um documento interno da PRIS, né, falando de remuneração, depois ela vai referenciar um outro documento, que é a própria normativa da CPC 10. Então, lá no final, ele buscou a CPC 10 e falou, ó, isso que eu estou te trazendo, eu tirei daqui. E é uma resposta muito mais completa. A IA, né, o Gemini ali do lado também gerou uma resposta, mas a gente consegue ver que ela já não traz referência, ela faz uma citação a uma normativa, a gente comparou a normativa, a citação está até correta, mas o número não bate com a última, né, o número do parágrafo não bate com a última normativa. Então, provavelmente ela foi treinada em uma versão anterior da CPC 10. Então, o primeiro ponto hoje a gente já consegue, fazendo isso, né, ter uma IA que ajuda a gente a ter o histórico de informações da PRIS, ter a normativa lá dentro e ter a nossa própria base de conhecimento. E, como eu disse, se a gente faz uma pergunta que, às vezes, na nossa base de conhecimento tem respostas ambíguas, ele traz, olha, eu encontrei aqui 2 instruções diferentes para essa mesma pergunta da própria base da PRIS. Então, a gente consegue ir lá, olhar historicamente e entender por que a gente tomou aquela decisão, se ainda faz sentido uma ou outra, ou se a gente deveria tirar da base, seja porque a normativa evoluiu, seja porque a regra de contexto de negócio mudou, tirar da base de informação. Mas até aqui, assim, né, se você vai num Gemini da vida, ele ou num ChatGPT, vocês vão perceber que aparentemente ele já foi treinado a algum nível na IFS 2, então, de certa forma, aqui ele concorre e é um cooperador com a PRIS. Ponto importante também que a gente passou a notar, as nossas próprias auditorias, né, de anos para cá, quando a gente faz a interação com as auditorias, a gente percebeu que o nível de perguntas aumentou. Então, suspeito que até os próprios auditores vêm usando IA para
passar a barreira das perguntas simples e conseguir fazer perguntas mais complexas. Então, a primeira aqui, temos um pouco a temer, mas a gente ainda consegue, com a nossa base de conhecimento e com o que a gente tem de informação, gerar uma IA muito mais assertiva e de muito mais qualidade. O segundo foi do preenchimento da FRE. E aí aqui a gente cai no problema da alucinação, né? Vocês vão ver que a gente vai perguntar exatamente a mesma coisa para as duas, né? Então, me explica como preencher o item 8.2 e o item 8.10 do formulário de referência e como tratar o número de membros. E aí, assim, né, que o caso do Gemini, ele dá uma resposta totalmente alucinada, muito provavelmente porque ele encontrou alguma informação que, do ponto de vista de linguagem de máquina, era parecido com a pergunta que eu estou fazendo, e deu. Né? E, mais uma vez, a gente consegue gerar uma resposta. Como essa RAG foi feita só para o formulário de referência, e aí ela traz exatamente tudo aquilo que a gente esperava, inclusive citando outras normativas. Né? Então, aqui a gente traz nessa resposta já as normativas da CVM, a CPC 10, a CPC 33. A gente consegue mostrar exatamente a imagem de onde ele está tirando daquilo, para a gente ter certeza que a informação é uma informação relevante. Eu até, depois para o Gemini, eu reforço na pergunta, olha, eu estou falando do formulário de referência da remuneração da diretoria estatutária, aí ele alucina ainda mais, porque, de fato, assim, você precisa ter, né, ele não tem esse contexto treinado para o formulário de referência. É estagiário e, assim, é um tema muito, né, muito restrito ao Brasil. Né? Quando a gente estava falando da normativa, é uma normativa global, muito provavelmente o pessoal conseguiu, quando fez os treinamentos das diversas IAs, aparecia lá ILP. Quando a gente está falando algo exclusivo do Brasil, a chance de treinamento aí cai, e aí a gente vê que a IA não consegue ainda competir com a gente consegue tornar ela uma colaboradora da PRIS. Bom, fizemos esses 2 estudos, a gente falou, bom, agora acho que podemos ter um pouco mais de ousadia e alegria. Né? Então, até então, a gente testou as RAGs com conhecimento interno, e aí a gente olhou para aquele caminhão de dados da CVM e falamos, cara, né, acho que tem uma oportunidade aí da gente, né, automatizar e colocar o trabalho duro de pegar esse caminhão de dados e tentar trazer alguma coisa. Então, basicamente, a gente montou um banco de dados com todos os planos de remuneração de 2010 para cá, né, que são mais ou menos 600 planos de remuneração publicados na CVM. Lembrando que, né, toda empresa de capital aberto ela tem que publicar, né, o seu plano de remuneração baseado em ações. Isso fica disponível. Então, a gente compilou todo esse banco de dados. O desafio aqui isso não é heterogêneo, né? Não existe uma normativa que fala preencha dessa forma o seu plano de remuneração baseado em ações e publique. Então, teve aí um tratamento grande da base para a gente tentar normalizar, para evitar justamente jogar sujeira dentro da IA. E quando eu falo jogar sujeira, por exemplo, quase todo plano de remuneração baseado em ações tem um item lá no final que fala que em caso de arbitragem, isso não vai ir para a Justiça do Trabalho, vai ser discutido em alguma comarca. Né? É um resguardo jurídico, mas para a gente aqui da PRIS é informação irrelevante. Então, tivemos que fazer esse tratamento. O outro ponto é que o item 8.4 ele é um item dentro do formulário de referência que é gigante. Então, também, para fazer a extração do 8.4 foi um desafio grande aqui de pensar como a gente fazer esse recorte. No caminho dele, a gente acabou aprendendo outras coisas, então hoje a gente consegue com muita segurança, né, já extrair as tabelas do 8.2, que é basicamente aquela gigante que fala de todos os aspectos de remuneração, consegue também tirar com muita segurança o item 8.3, que fala de mínimo, média e máxima dos programas de bônus e PLR. Também a gente consegue tirar algumas informações, por exemplo, qual que é o range de pagamento para a diretoria estatutária de diversas empresas, que empresas que têm um conselho de administração que recebem bônus, entre outras coisas. Mas o foco aqui era o item 8.4 e os planos de LP. E por quê? E o 8.4, só para lembrar, pessoal, é aquele item que as empresas têm que discorrer sobre os seus planos. E aqui foi muito legal porque é isso, né? Às vezes você aprova o plano e por uma estratégia da empresa, o plano ele vem um plano genérico, né? Que muito provavelmente a empresa vai deixar para o momento da outorga no nível de programa, e aí o programa não é obrigado a você levar para o conselho
conselho de administração, ou o conselho de administração aprova o programa, mas não precisa levar para os acionistas. Então, às vezes o plano é genérico, mas, em tese, né, pela conversa que a gente teve hoje com o pessoal da CVM, o item 8.4 você deveria destrinchar tudo que está rolando na sua empresa. Então, a nossa ideia aqui foi trazer o melhor dos dois mundos e cruzar essas informações para ver o que dava. Então, aqui eu nem vou comparar, né, com o mercado. Então, essa é a carinha da ferramenta que a gente criou. Ela é um pouco diferente, porque a ideia dela aqui é já fazer outras coisas do que ser simplesmente uma RAG. Então, ela já faz contas matemáticas. Uma pergunta que sempre nos fazem é qual que é a diluição que as empresas têm, né, ou qual diluição eu uso? Primeiro, na PRIS, a gente faz as coisas tailor-made, né? Então, primeiro a gente quer entender o quanto que o acionista está disposto a compartilhar, mas é recorrente essa pergunta, e dificilmente vocês vão encontrar em pesquisas de mercado. Então, hoje, a gente consegue, para 189 empresas, falar, olha, eu sei, que está anonimizado, tinha uma barrinha de anonimizar, foi a última coisa que eu tive que mexer aqui na ferramenta, quase uma semana arrumando todos os bugs que geraram, mas por questões de segurança da informação, eu trouxe todos os dados anonimizados. A gente já consegue, né, falar o que está aprovado de diluição. Nota aqui que está tudo em percentual, né? Nem toda empresa coloca o percentual, às vezes algumas empresas colocam o total de ações, então uma segunda evolução para fazer aqui é a gente buscar esse número de diluição e número absoluto de ações, a gente pega o cap table da empresa e chega no percentual. Mas hoje é um dado que antes a gente não tinha, né? A gente não conseguia acessar de forma fácil, e hoje a gente consegue na granularidade da empresa. Foi. Outra pergunta muito comum é, né, qual que é o desconto médio que as empresas usam para strike price? Então, mais uma vez, né, a gente consegue também trazer nesse nível de granularidade agora. E aqui é uma questão indireta, né? Isso não está exatamente escrito nesses documentos, então a gente teve que usar aqui algumas estratégias, né, para identificar a palavra strike price, identificar o desconto, identificar o percentual para conseguir extrair informação. Então, também hoje a gente consegue usar medidas estatísticas. E por isso que esse daqui é um agente de fato. Tá? Todas essas perguntas eu não estou usando a IA. Ele está buscando lá o banco de dados que eu vetorizei lá no começo do processo, ele chama uma função, né, de programação e faz um cálculo em tempo real. Por que em tempo real? Porque no slide anterior eu mostrei, você consegue filtrar por setor e por empresa, né, por segmento e por tipo de controle acionário. Então, a gente consegue ajustar essas informações nesse nível de granularidade. Outra pergunta também que né, sempre surge, é também difícil de capturar em pesquisa, é quais são os indicadores mais comuns? Né? O que aparece nos planos de LP, de indicador, como referência? Então, aqui, quando a gente fala de indicadores financeiros, a gente vê o lucro lá aparecendo, né, despontando, EBITDA, rentabilidade, fluxo de caixa, e vai caindo, assim, de tudo um pouco. Quando a gente fala de indicadores de mercado, e aqui, por que aparece IPCA, CDI e Selic? A gente entende quando tem um stock option atrelado a IPCA, CDI ou Selic, é como se fosse um tipo de performance. Quando a gente exclui stock option, a gente vê lá o TIASAR ainda como um indicador referência no tema. E aí, né, beleza, né, quero entender quais empresas colocaram a palavra TIASAR lá nos seus documentos de LP. Então, a gente consegue, mais uma vez, descer nesse nível de granularidade, falar assim, olha, né, só lembrando, tá, que a gente só está lidando com dado público, 0 usar a base da PRIS. Desculpa. Estamos lidando, em tese, com informações que estão disponíveis para todo mundo a toda hora. Aqui é onde acho que a mágica de fato acontece, beleza. Olhei lá as empresas que têm TIASAR, deixa eu entender o que elas estão fazendo com seus planos relacionados ao TIASAR. Aqui eu tive que, né, por motivos de segurança, a gente editou o vídeo. Não se preocupem, não são empresas clientes da PRIS. Fizemos a pergunta, compara os indicadores de meta, né, a IA vai identificar que meta está ligada à performance, então está no subgrupo performance e conceito geral de performance. Ela vai demorar mais um pouco, porque aqui sim eu estou chamando uma IA para analisar, né, os dados que eu estou mandando vetorizados, e aí ele me gera um relatório. Olha, a empresa U,
né, tem esse tipo de programa de TIASAR, né, que aqui ainda liga TIASAR, IPCA e ROIC. A empresa B, né, ele tem um programa que está ligado a um IVA e um CAGR e EBITDA. A empresa C, ele tem também um programa de TIASAR, né, tem um lucro por ação e tem satisfação do cliente como meta, né? A gente também colocou mais uma camada para ele trazer um descritivo, então hoje a gente consegue, né, ele trazer um descritivo, identificou que um é um Phantom Share, o outro é um programa de matching, ele até fala ali, olha, tem que ter um fator de ajuste e um investimento. E aí, como eu disse, a gente consegue referenciar exatamente da onde está vendo essa informação. Você clica lá, ele abre, olha, eu tirei essa informação daqui, lá do formulário de referência ou do plano dessa empresa. E aí, acho que, né, o último aqui, a gente quer, que também é um outro item que a gente vê, né, muitas vezes as pessoas que tratam de LP vão mudando na linha do tempo. Como a gente consegue trazer todo esse histórico, hoje a gente consegue ver até o histórico de programas de LP que essa empresa teve. Então, aqui, ele identificou que plano é uma pergunta geral, então ele traz ali várias coisas que ele tem que olhar antes de trazer a resposta, tipo de programa, não sei o quê. Essa empresa teve uma outorga em 2021, outra em 2025, quem eram os participantes, qual foi a diluição que ela usou em cada um desses programas, qual que eram as condições. Essa empresa colocou até o número de salários por nível hierárquico. Então, compadeço aqui dos gerentes que perderam de um programa para o outro, só foi para os gerentes executivos. Quais foram os critérios, e vai trazendo um descritivo completo aqui do que tem, né, regras de saída. Então, esse daqui seria o modo mais completo. E, mais uma vez, ela traz de onde que ela está tirando isso para a gente checar se ela não está alucinando, se ela não está fazendo nada. Então, o que a gente descobriu no caminho, né? Então, primeiro, a questão de usar a IA como uma fonte da gente diminuir os nossos próprios vieses como consultoria. A gente identificou mais de 30 empresas que a gente nem imaginava que tinha programa de LP. A gente falou, olha, essa empresa tem programa de LP, a gente nunca nem bateu na porta dela. Então, e agora, quando a gente vai bater na porta dela, a gente fala assim, by the way, eu sei que você tem um programa de LP e eu sei que você deveria estar usando um Monte Carlo aí, só porque eu vi um TIASAR lá. Então, a nossa abordagem com o cliente é muito mais qualificada. A gente traz um histórico e muitas vezes quem está operando o ILP não tem, porque hoje a gente consegue, né, trazer toda. Tem empresa que tem mais de 7 planos aprovados e programas com outorgas anuais. Então, hoje a gente consegue trazer, né, quase 10 anos de histórico de programas de ILP publicados lá dentro. E aí a gente consegue oferecer a nossa consultoria hoje com grande, assim, oferecer o mesmo serviço de consultoria que acho que já foi razoavelmente bem elogiado aqui, com mais qualidade, mais informação. O próprio Ezio trouxe. A gente começou a testar um pouco disso. Ele fez uma pergunta para a gente, acho que sobre strike price. Eu falei, olha, Ezio, o que a gente recomenda é isso, mas, by the way, já que você quer um benchmark, está aqui, eu te garanto que isso daqui é consistente, porque aqui estão os documentos que provam da onde que eu estou tirando essa informação, e essa informação é pública. Pontos de atenção, né? Ele ainda pode alucinar, então acho que a grande arte aqui é como você diminui a alucinação, né? Então como que você garante que aquela informação é relevante. Então isso passa como a gente trata a base de dados que está entrando. Ter um especialista, quando eu falo especialista, é um conhecedor do assunto, porque, né, ao fazer o programa, quando chegou a hora que eu tinha que falar qual que eram as informações relevantes que eu tinha que jogar na IA para ele gerar a resposta, a IA ainda não consegue saber o que é relevante para um tema de LP. Então, eu acho que é uma coisa bem legal, porque provavelmente quem está nessa sala são as melhores pessoas para treinar uma IA sobre LP. Né? Assim, tem pouca gente, dificilmente um desenvolvedor conseguiria criar uma IA com nível de acurácia. Até eu tive uma discussão com o Caseiro semana passada, por que quando ele só fez a vetorização, as respostas dele não eram boas o suficiente. Falei, muito provavelmente é porque, né, o contexto, a IA não está treinada bem o suficiente para entender as nuances de um LP. O que é desconto para LP é muito diferente do que é o desconto para um outro contexto, o que é, né, um termo jurídico, um termo específico. Se a gente não fala qual que é o contexto disso e a gente consegue marcar essa informação quando a gente faz, né, alimenta a IA, dificilmente ela vai conseguir gerar uma resposta satisfatória. E que também, assim, não são só glórias. À medida que você vai colocando mais contexto, mais informação, vai ficando cada vez mais complexo, né? Então, lidar com a complexidade e conseguir fazer isso é um desafio. Então, acho que concluindo aqui, né? Acho que as 3 primeiras, né, qualquer um que está aqui já, né, entendeu indiretamente, mas
Ao desenvolver isso, a primeira coisa que vem à mente é que a gente usou aqui para ILP e para tudo mais, mas primeiro que serve para qualquer ínter do formulário de referência ou para qualquer dado público, né? A lógica de você conseguir pegar dados públicos, colocar isso dentro de uma base de dados e tratar, né, via uma IA, ela serve para N soluções. O segundo ponto aqui é que assim, a barreira de entrada vem caindo, né? Então, isso daqui, basicamente, né, foi um MVP que a gente fez. Tudo que foi utilizado, mais uma vez, né, o que eu tinha aqui de ferramenta era uma assinatura corporate e o sonho de o que a gente faz com o ILP. Mas tem muita coisa open source para você conseguir rodar. Então, tudo que vocês viram aqui está rodando numa base open source, ou seja, eu não paguei, né, assim, não paguei para usar as ferramentas, eu simplesmente fui lá, busquei a comunidade, né, trouxe isso e agrupei para gerar essa ferramenta. Então, espero não ter matado ninguém nem de ódio, nem de tédio. Era isso. Obrigado, Danilo. Com essas exposições, gostaria de abrir um espaço para debates, perguntas. Danilo, boa tarde a todos e todas aqui da sala e online também. Minha dúvida, na verdade, é mais uma curiosidade. Quando você fala, por exemplo, a compilação dos dados do item 8.4, né, e aí você pega dados antigos, uma vez que a estrutura da CVM também, ao longo do tempo, mudou, né? Como que foi esse desafio pessoal de você sistematizar, né? Porque até a ordem, por exemplo, itens 13, 14, e inclusive tabelas ao longo do tempo. Como que foi esse trabalho? Essa IA aqui está sendo alimentada só com os dados de 2025, são mais ou menos 300 empresas, então eu poderia buscar os FREs anteriores, pode ser até uma outra evolução, mas como o item 8.4, né, todo o FRE está falando, né, o item 8, não vou falar todo porque eu não conheço ele todo, mas o item 8 e o item 10 fala de até 3 anos, então primeiro quando você pega o de 2025 você já está com uma base de pelo menos 3 anos, então achei desnecessário buscar, e até porque aí vai aumentar muito a base. Acho que o desafio é o que você trouxe, né? Se você pegar e baixar o formulário de referência completo, você não vai, né, o item 8 não vai estar no mesmo lugar para todas as empresas. Tem um desafio aí usam outras técnicas que se chamam técnicas de web scraping, então tive que quebrar bastante a cabeça, mas esse já era um problema que eu venho lidando antes de entrar na PRIS, então sempre sofri muito com o formulário de referência e sempre achei um absurdo a energia que a gente gasta para ninguém ver. Então, faz uns 3 anos que eu já venho pessoalmente pensando que, pô, isso tem uma forma de ser mais simples, de ser mais fácil o acesso. Então, quando chegou o tema, eu já tinha na minha cabeça como cortar caminhos e recolher. Mas levou tempo, porque esse era o primeiro desafio. Mas existe forma, assim, né, conhecendo um pouco de web scraping, você consegue recortar exatamente o que você precisa. Pessoal, o tempo está corrido, temos espaço para mais uma pergunta. Beleza. Então, com essas questões, eu encerro a última mesa do PRIS Day 2025 e gostaria de convidar o Daniel Eloy e a Natália Navarro para suas últimas falas. Obrigado, pessoal. Bom, gente, boa tarde. Obrigado aí pela presença de todos. Espero que tenha sido super rico, né? Eu aprendi demais hoje aqui também, apesar do pessoal fica falando que eu sei muito, mas aí você vê uma palestra dessa e vê que tem muita coisa para aprender, né? Então, né, eu acho que todo mundo aqui tem oportunidade de aprender mesmo no tema que você trabalha faz muito tempo. De novo, né, agradecer os palestrantes, agradecer o BTG aqui pela organização, todo o time da organização da PRIS também. E, bom, ano que vem, né, a gente espera vocês aqui de novo. Eu acho que tem uma pesquisa de satisfação, vai ser ótimo se vocês puderem dar sugestões. Né, depois da pesquisa, a gente dá um certificado também, né, para ter uma troca justa. E é isso, não sei se você quer ter alguma palavra também, Nath? Mas é isso, gente. Obrigado e, né, a gente se encontra ano que vem aí de novo. Tá?
A porta é extremamente aberta, mais do que já é, para todo mundo colaborar, trazer os feedbacks, nos procurar. Tenho conhecido cada vez mais todos os clientes, independente se é PRIS, BTG, a gente está aqui investindo bastante nas nossas soluções e a gente quer mesmo estar perto de vocês, ouvir. Eu também aprendi muito aqui hoje, eu acho que a gente vai aprender muito juntos, fazer muita coisa boa para o futuro e quero me deixar totalmente à disposição. Dizer um pouquinho também, acho que a gente esqueceu de mencionar no começo, a gente fez um rebranding da PRIS, então acho que vocês também perceberam um pouquinho dessa diferença da linguagem, das imagens do ano passado, e é com muito orgulho que a gente vê isso se concretizar, vocês são parte disso, então, obrigada não só pelo evento de hoje, mas pela parceria de sempre, pessoal.